Eu quero ouvir mais a voz de Deus, eu quero que Ele fale mais comigo, eu quero ter um relacionamento mais próximo de Deus. O que é que eu faço, como eu faço, o que eu posso fazer? Me salva, me ajuda. Beleza, vamos lá. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. A gente vai estar falando sobre o nosso relacionamento com Deus, como é que a gente pode dar uma turbinada no nosso relacionamento com Deus, tá bom? Coisas mais práticas, mais diretas, para vocês saberem o que a gente pode fazer ou não. Porque é muito importante, coisas simples, por exemplo, você entender que Deus é seu Pai, você entender que Ele te ama, que Ele não é um ser longe, que está ali, que está te julgando, mas é que Ele está perto também, né? Algumas pessoas têm dificuldade com isso. E eu creio que as igrejas, né, se você frequenta alguma igreja, se você vê vídeo no YouTube sobre isso, quer saber ter mais relacionamento com Deus, você já viu alguma coisa sobre isso, você já tem algum entendimento sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, procure no YouTube, vai ter um canal falando sobre essas coisas, cura interior e blá blá blá, tá bom? Mas, nesse vídeo, vamos mostrar coisas mais práticas sobre relacionamento com Deus, ok? Primeiro começando com a nossa meditação. Você precisa ter uma meditação diária. O que é meditação diária? Você vai subir no monte, vai ficar ali fazendo aquela pose de meditação, e tal. Não é isso, tá bom? A maioria de vocês já sabe. Meditação é um momento em que você tranca o seu quarto, vai ali. Pode ser um outro local, mas um momento que você vai ter com Deus. Sozinho com Deus. E você vai pegar a Bíblia, e vai começar a ler a Bíblia, e vai começar a pedir para Ele falar com você, para ter relacionamento com você, para você falar com Ele, para você ouvir a voz dele. Então a meditação é um momento que você vai meditar na palavra, na voz de Deus, na vontade de Deus para sua vida. Você vai estar ali meditando na presença de Deus, tentando ouvir o que Ele quer para você. Só que esse mundo, né? Esse mundo abençoado que a gente vive, tem muitas vozes, né, que nos atrapalham. Então vocês precisam entender em que local vocês estão, quem vocês são e com quem vocês estão falando para poder ter uma comunicação boa. Se eu ligo para alguém, eu vou usar um termo português, eu vou falar em português para falar com outra pessoa, beleza? Eu vou usar um telefone celular por uma operadora, essa é a forma. Eu vou ter que colocar créditos, né? Bacana. E a outra pessoa vai ter que atender. E ela vai ter que apertar lá, fazer o gestozinho lá para poder atender você, para poder falar com você. Entendeu? Então tem uma forma, e às vezes as pessoas não entendem que existe uma forma de falar com Deus, existe um termo, não palavras, mas existe pontos em que você precisa lembrar para poder falar com Deus. Então eu quero dar crédito à Missão Jocum, lá em Kings Kids, lá que eu aprendi esse negócio de meditação. Se você é de Kings Kids, você já sabe o que eu vou falar, a primeira parte do vídeo, mas a segunda parte você não sabe, então fica até o final. Existem vozes nesse mundo, quais são? Existe a sua voz, não é a sua voz, existe a voz da sua carne. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Se você não viu, assista o vídeo anterior. E se você tem dúvida se você é salvo, mais uma vez eu falo, se você tem alguma dúvida, está conhecendo a Deus e tudo mais, vai no segundo vídeo, veja os vídeos anteriores, por favor, para você acompanhar o raciocínio do canal, porque a gente está no raciocínio aqui, entendeu? Mas existem vozes nesse mundo que querem te atrapalhar. E a primeira é a voz da sua carne. Você não é a carne, você não é uma coisa ruim, você é bom em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, você foi lavado, você é santo, você é justo no seu interior, isso é quem você realmente é. Mas a sua carne não. Sua carne é ruinzinha, ela gosta de fazer besteirinha. Então, ela vai ficar tentando atrapalhar o seu momento de meditação. Ela vai tentar atrapalhar aquilo que você ouviu da voz de Deus. E isso acontece antes da própria meditação. Então, a sua carne faz você pecar, cometer pecados. E aí você começa a ficar sujo. Então, a Bíblia fala sobre que aquele que Jesus falou, né? Aquele que é limpo, que seu corpo todo está limpo, não precisa tomar banho de novo. Só lavar os pés e as mãos é o suficiente. O que isso quer dizer? Você vai pedir perdão pelos seus pecados. Você vai lá, Senhor, eu fiz tal coisa, tudo mais. Se você não lembrar, Senhor, me perdoa pelos pecados que eu até esqueci, tá bom? Eu estou tentando. Tá?
Aí você pede perdão pelos que você lembra, você pede perdão, você não lembra pelos que você não lembra, e você é lavado ali por Cristo. A semelhança dos discípulos mesmo, eu vejo dessa forma. A sujeira que a carne te fez passar, ela é tirada. Existem sujeiras mais profundas que vão ser tiradas na hora da meditação da palavra, mas essa, por enquanto, é o suficiente. E aí você vai orar amordaçando, amarrando, né, a voz da sua carne. Você vai orar mais ou menos assim: eu repreendo em nome de Jesus a voz da minha carne, a voz que está em mim, que é contrária à voz do Espírito Santo, que essa voz se cale agora em nome de Jesus, que essa voz seja calada agora, que ela não se expresse, que nesse momento eu não entenda a palavra com a minha mente, com a minha força, mas eu entenda a palavra através do Espírito Santo. Você também pode orar dessa forma: Senhor, eu peço que o Senhor cale a voz da minha carne, que o Senhor cale a voz que está em mim, que é contrária do teu Espírito Santo, que o Senhor amordace essa voz para que eu não entenda com o meu próprio entendimento, mas com o seu. Te peço em nome de Jesus. Por quê? Você ora repreendendo com a autoridade que Deus te deu, mas você também pode pedir para ele calar, não tem problema. Geralmente eu faço os dois, porque, enfim, eu exercito a minha autoridade em Cristo e eu também exercito a minha dependência de Cristo. Então, geralmente, eu oro os dois. Em terceiro, o que a gente vai fazer? Você vai repreender a voz do diabo, tá bom? Muitas vezes as pessoas ficam pedindo para Deus repreender o diabo, como eu acabei de fazer. Ah, Deus, cala a voz da minha carne. No exemplo anterior, eu pedi para Deus calar a voz da minha carne. Só que tem o seguinte: o sangue de Jesus nos deu autoridade sobre todo tipo de espírito demoníaco, hostes, demônios, principado, potestade, lá. Todos. Entendeu? Nós temos autoridade sobre eles. Então, muitas vezes, você vai pedir para Deus repreender o diabo e Deus vai ficar assim para ti. Aí tu pensa: Deus, o diabo não está saindo, por que o Senhor não tira o diabo daqui? Aí ele te fala: porque eu já te dei autoridade para fazer isso, criança. Aí, tá, desculpa. Aí tu vai lá e repreende, entendeu? Então, assim, é muito importante você repreender o diabo. Então você fala: diabo, eu te repreendo agora em nome de Jesus, que a tua voz seja amordaçada, que você não fale nada nesse momento de meditação, que você não atrapalhe. Eu te repreendo em nome de Jesus, saia das imediações desse local, que esse local agora é santo, é puro, onde você esteja você pode fazer isso, onde você pisa, o local é seu, a terra, a sua herança em Cristo. E aí você repreende o diabo, ele vai embora, aí você faz o seguinte: Senhor, envia os teus anjos para estar ao meu redor, me guardarem, me cobre com o teu sangue, entendeu? Faz uma camada de proteção, sabe? Isso é bom. Você fica aí protegido no sangue. Isso é bom, tá bom? Então você cala a voz da sua carne, cala a voz do diabo. E você pediu perdão lá no primeiro. E aí você começa a pedir: Senhor, fala comigo. Esse é o quarto passo. Senhor, fala comigo, ministra meu coração. Eu quero ver tua voz, eu quero ver aquilo que está no teu coração. Eu quero entender qual é a tua vontade para mim. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, e eu estou confuso, e eu estou precisando entender, eu estou precisando sair disso, meu coração não está bem. Pai, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. É aquele momento que tu vai ali, efetivamente, orar e clamar ao Senhor. E no final, você agradece em fé. Gente, a fé, ela gera o coração grato antes de acontecer. Você já sabe que vai acontecer pela fé. Então você agradece em fé. Pai, te agradeço porque o Senhor fala, porque o Senhor está ansioso. Pai, a tua vontade em falar a mim é muito maior do que a minha vontade em ouvir a tua voz. A minha capacidade de receber de ti é muito menor do que o que o Senhor quer dar para mim. Nossa, eu te agradeço muito, Pai, porque o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão amável, o Senhor é tão justo, é tão lindo. Senhor, eu te agradeço, muito obrigado. Então, essa é o quinto e último passo. Você segue esses passos e vai estar depois lendo a palavra e falando com Ele, recebendo a vontade dEle, recebendo a voz dEle. Maravilhoso, lindo, perfeito. Essa é a vontade de Deus. Essa que você escute a voz dEle sem ruídos, sem interferências, uma ligação direta com o céu. Não chega para ler a Bíblia e correndo, e ali, e rápido, e sem nada. Ora antes, toca um louvor, faça um momento com Deus, mas lembra desses pontos, porque isso vai te ajudar a ouvir a voz de Deus. Esses são os 5 pontos que você precisa saber para ouvir a voz de Deus melhor. Agora,
existe uma outra dica. Existem pecados, isso o pessoal da Jocum não sabe. Talvez alguém faça, mas isso é algo que eu, em meditação, eu fiz esses passos, eu ouvi de Deus essa orientação e acabei fazendo. O que eu faço? Todos os dias eu escrevo o que aconteceu com o meu relacionamento com Deus. Como assim? Hoje eu orei e tal, e eu entendi isso, e ele falou comigo isso, me deu uma direção sobre isso, eu escrevo. Eu estava na rua e Deus falou comigo através de uma pedra. Escreve. Alguém veio falar comigo e eu me senti tão amado por Deus. Escreve. Eu me senti mal, eu pequei, eu fiz besteira, eu fiz assim, 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 por causa disso, disso e disso. Aí você escreve. Tudo que acontecer, você escreve. E todos os dias, até quando você não estiver mais lendo a Bíblia, não estiver mais falando com Deus, que você estiver assim, todo revoltado na sua vida aí, estiver afastado de Deus por causa de pecado, você escreve: hoje eu não li a Bíblia, eu não falei com Deus, eu pequei de novo naquela área, eu fiz aquilo de novo. Você escreve. E você vai ver os seus dias numa visão panorâmica e você vai entender aonde você pecou, o que você fez de errado, qual foi a pedra que fez você parar de falar com Deus e começou a pecar, o que aconteceu ali naquela coisa. Poxa, semana passada eu estava tão bem com Deus, agora estou mal, o que aconteceu? Já sentiu isso? Acontece com todo mundo. Então você vai colocar em ordem e tal, você vai colocar os seus dias escrevendo. Eu faço por mês, cada parte é por mês. Mês tal, aconteceu isso aqui e tal, e eu vou lendo, eu vou entendendo o que aconteceu comigo e Deus. Entendeu? Então, é uma ferramenta muito poderosa para você ter uma visão panorâmica de tudo aquilo que aconteceu no seu relacionamento com Deus. Entendeu? Então, são essas duas dicas que eu dou para você, para ter um relacionamento mais puro, mais íntimo com Deus. Dicas práticas mesmo para você avançar, para você colocar em prática, para você ir e realmente falar, ouvir a voz de Deus e falar com Ele, ser usado por Ele para falar, para pregar o Evangelho. Isso tudo é maravilhoso, gente. Então, essas são as dicas que eu dou pra você. Então é isso, gente. Muito obrigado por mais um vídeo. Tamo junto. É nóis.